Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos sobre o teu lar, que este mês de dezembro, toda a tua casa será visitada por bênçãos, por respostas divinas, por um liberar sobrenatural de Deus. Haverá experiências com Jesus, haverá obra do Espírito Santo na tua casa. Oramos em nome de Jesus para que recursos sejam liberados, portas que estão trancadas, recursos que estavam bloqueados, sejam agora liberados. Oramos para que este mês seja um mês de bênçãos, seja um mês de conquistas, seja um mês de vitória, seja um mês onde caminhos serão abertos para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Eu oro para que toda a tua casa seja visitada pelo poder de Deus. Senhor, visita-os com o teu poder. Visita-os com a tua graça. Em o nome de Jesus Cristo, que haja uma visitação do céu, que haja um liberar do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua família, que caia por terra as barreiras, que caia por terra as existências espirituais, e nós profetizamos bênção na tua casa, profetizamos paz na tua casa, profetizamos alegria na tua casa e um renovo de Deus. Também pedimos ao Senhor a força que só o Senhor pode nos dar. Que você receba a força de Deus na tua vida. Força do céu, força do alto, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Uma boa noite a todos vocês. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e também ler um testemunho aqui de uma irmã que acompanha nossas orações. O nome dela é Josilete e ela escreveu assim: a graça e a paz. Eu venho falar das maravilhas que Deus tem feito em minha vida através das orações. São muitos testemunhos, mas começarei com a libertação total de vícios, da qual fui prisioneira por quase 20 anos. Olha aí. Também testemunho a restauração do meu casamento, depois de 3 anos separados. E ainda o abrir de portas sobrenatural para a nossa empresa, ao fazermos o propósito da carta para Deus. Obtive um resultado nas finanças, um agir, um mover sobrenatural nessa semana e fechamos nosso primeiro contrato de exportação. Um contrato que mudará a nossa vida e a vida das famílias envolvidas direta e indiretamente. Agradeço a você por nos ensinar a ouvir a voz do Pai e por nos mostrar que Jesus sempre esteve e sempre está vivo entre nós. Glória a Deus. Mas que testemunho bonito, irmã. Olha quanta coisa boa acontece quando a gente se coloca em oração. E talvez você está aí pela primeira vez aqui nessa oração. Eu quero dizer que você é bem-vindo e dizer que se Deus se trouxe até essa oração, é para mudar a tua vida. As pessoas não persistem o suficiente. As pessoas não se mantêm em oração o suficiente. Mas quando você se mantém em oração, a sua vida muda. É por isso que eu quero aqui lançar esse desafio para você. Firme na oração. Firme na oração e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer. Amém? Deus, não é eu, é Deus. Deus vai fazer na sua vida. Então faça um propósito com Ele, de estar aqui nas orações. Estamos orando às 6 da manhã e às 18 horas. Já estamos fazendo isso por anos e cremos. Sabe, não teríamos milhares de pessoas nos acompanhando no Brasil e nas nações. Deus não estaria abrindo portas para mim como me abriu a porta da televisão, se Ele não estivesse conosco. Se a sua presença não estivesse conosco. Eu ensino aqui sobre ouvir a Deus, eu ensino aqui sobre oração. E eu sei que isso pode mudar a vida de qualquer pessoa. Por isso, eu convido você a firmar nas orações. Eu quero pedir a cada pessoa que está aqui conosco que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder.
Por gentileza, manda aí para amigos, para parentes, para grupos. Mande, sabe, para os colegas de trabalho, mande para o chefe, mande para as pessoas próximas de você. Abençoe alguém com essa oração. É fácil de compartilhar. Tem o botão aí compartilhar, em alguns tem uma setinha, que é só clicar nessa setinha e você consegue compartilhar. Alguns tem um botãozinho em cima assim, que é como se fosse um ponto final. Clica ali, também consegue compartilhar, ok? Eu quero ministrar uma palavra ao teu coração em Mateus capítulo 14, verso 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu quero que você entenda o seguinte: Jesus estava andando sobre as águas. Eu sei que a gente não vê isso todos os dias. E os discípulos provavelmente nunca tinham nem visto e nem ouvido ninguém andar sobre as águas. E aqui começa a primeira palavra. Deus, Ele gosta de nos surpreender. Deus tem o prazer de fazer coisas na nossa vida que nunca vimos, que nunca ouvimos. Ele é Deus para agir na minha vida e para agir na tua. E não podemos ter medo daquilo que Deus quer fazer. Não podemos ter medo daquilo que Deus quer realizar, daquilo que Ele quer nos mostrar. Assustou os discípulos. O que Deus mostra sobre o futuro da gente pode nos assustar. O que Deus mostra sobre o que Ele tem preparado para a nossa vida pode nos deixar apavorados, literalmente. Mas devemos entender que se Ele está nos mostrando algo sobre o nosso futuro ou sobre uma promessa que Ele tem para a nossa vida, é porque certamente, Ele está nos preparando também para viver aquilo. Pedro e os discípulos estavam no barco. Jesus estava andando sobre o mar. E daí ele disse: Sou eu, não tenho medo. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Poucas pessoas têm a atitude de Pedro. Para você ver, tinha quantos ali dentro daquele barco? Mas somente um decidiu ir até Jesus. Somente um creu que poderia chegar até Jesus. E Jesus disse para ele: Vem. Nós vamos estar diante de promessas de Deus a vida toda, principalmente quando Deus ele se revela ou quando Deus mostra algo para a gente. Mas poucos vivem a promessa, poucos vivem o que Deus mostra. E sabe por que poucos vivem? Porque poucos têm a atitude de Pedro. A atitude de Pedro foi uma atitude que nós chamamos de disruptiva. O que é uma atitude disruptiva? É uma atitude que tira você do status quo. É uma atitude que faz, sabe, você fazer algo diferente do que a maioria está fazendo. Você não está preso ao piloto automático. Você não está preso, sabe, a um sistema. Você está aberto. Você está aberto ao novo de Deus. Você está aberto a uma renovação do Espírito. Você está aberto a algo que Deus, Ele tem o poder e quer fazer na nossa vida. Então, a palavra para você hoje aqui
e essa é uma palavra profética, é uma palavra que você tem que entender como uma palavra do Espírito, uma palavra de Deus para a sua vida, é que Deus ele quer, sabe, que nós venhamos a crer que coisas maiores são possíveis. Coisas maiores são possíveis principalmente quando nós ouvirmos a voz de Deus. Porque Pedro só começou a andar sobre as águas quando ele recebeu o comando do céu. Quando você recebe um comando do céu, você rompe com o natural. Quando você recebe uma direção do alto, você rompe com as limitações que foram impostas ou foram colocadas no seu caminho. No nome de Jesus, a minha oração, sabe, por você, é que você possa viver o que Deus tem para a sua vida, mas que você aguarde os comandos do céu. Aguarde as direções de Deus para a sua vida. Aguarde, sabe, aquilo que Deus está querendo mostrar para você. Os meus maiores arrependimentos foi não ter ouvido a Deus em momentos chaves da minha vida. Os meus maiores arrependimentos, sabe, foi não ter dado atenção às inquietações do Espírito, aos chamados de Deus para a minha vida em um determinado momento. Por isso eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, esteja com seus ouvidos atentos aos comandos do céu. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, vem, Pedro começou a andar sobre as águas. O sobrenatural só é liberado quando você tem uma atitude disruptiva, quando você faz o que ninguém está fazendo, quando você segue um comando do céu. Então pode ser loucura, mas ao mesmo tempo é um agir de Deus. Ao mesmo tempo é um agir de Deus. Às vezes, sabe o que eu aprendi sobre ouvir a Deus? Às vezes não é que Deus esteja dizendo não para algo, mas Deus está dizendo que você precisa se preparar melhor para quando você tiver a oportunidade. Então, muitas vezes nós temos uma reunião ou nós temos um compromisso e Deus nos coloca uma inquietação e a gente pensa, não é para mim ir naquela reunião. Às vezes não significa que não é para você ir na reunião, mas significa que você vai ter que ter muita cautela com as suas palavras, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você fala, você vai ter que ter muito cuidado, sabe, com aquilo com a forma como você vai falar as coisas, com a forma como você vai dirigir as coisas que estão ao seu redor. Então o Espírito Santo, ele nos prepara para um momento, ele nos prepara para um posicionamento. O Espírito Santo nos prepara e nós precisamos ter calma, precisamos ter também um posicionamento firme para nos manter guiados por Deus e sendo dirigidos pelo Espírito Santo. A Bíblia diz então que Pedro começou a andar sobre as águas, mas ele começou a olhar para as circunstâncias e ele viu, sabe, aquele mar revolto, ele viu a força do vento e ele pensou, o que eu estou fazendo aqui? Isso é loucura. E a Bíblia diz que ele começou a afundar, ou seja, ele foi como puxado para baixo. É claro que Pedro, ele sabia nadar, mas sabe, no meio de um mar revolto, nem o melhor nadador ele consegue muitas vezes lidar com aquilo, com aquela força da natureza. Mas eu entendo, sabe, eu entendo e creio que Deus, quando nos coloca numa situação e nós estamos debaixo de um comando dele, ele vai nos sustentar. Então, não fica com medo, sabe, das dificuldades, não fica com medo das contrariedades, não fica com medo do mar revolto, porque se Deus está contigo, Ele vai te manter. Se Deus está contigo, Ele vai te segurar. Se Deus está contigo, se você está obedecendo uma instrução de Deus, então está tudo bem. Então está tudo em paz. Então Deus guiará todas as coisas, conduzirá todas as coisas e teremos vitória total
e completa no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu sei que essa palavra foi uma palavra de Deus. De repente Deus te deu um comando, siga esse comando. E se Deus tem coisas grandes para a tua vida, te prepara. Te prepara para sair do barco. Tá? Te prepara para caminhar no sobrenatural. Te prepara para viver debaixo de uma palavra. Para viver debaixo de uma palavra. E nós sabemos, viver debaixo de uma palavra é diferente de estar com todo o dinheiro no bolso. Entende? Andar debaixo de uma palavra é crer, mesmo que você não esteja vendo. É crer que Deus vai intervir. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Deus vai intervir, Deus vai agir, Deus vai te surpreender, Deus vai manter você, Deus vai te segurar, Deus vai amparar você de todos os lados e você será guardado pelo Senhor, você será protegido pelo Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus! Espero que você tenha recebido essa palavra, espero que você tenha recebido essa instrução divina. Amém? E eu quero agora, nesse momento, eu quero declarar o Salmo 91, mas antes disso, deixa eu falar para você de algo que nós fizemos aqui. O Senhor tem nos abençoado muito na Academia Kingdom. Inclusive, hoje pela manhã, às 9h45, eu entrei ao vivo na academia. Amanhã eu vou entrar ao vivo na academia e quarta eu vou entrar ao vivo. O que eu faço quando eu entro ao vivo na academia? Eu dou conselho para as pessoas. Eu ajudo elas a entender o que Deus está falando. E isso é exclusivo para os meus alunos que já nos acompanham lá. Lá eles são discipulados, lá eles recebem muito de Deus. Nós temos vários módulos, conteúdos exclusivos dentro da academia. Eu quero convidar você a se tornar nosso aluno dentro da academia aqui no Global, certo? E agora, quem se inscrever para a academia até domingo ao meio-dia vai receber 21 e-books, olha só, 21 e-books, que bênção, tá? E-books são livros digitais para você ler no seu iPad, no seu computador, no seu celular. Tá? Você pode ler a qualquer momento 21 e-books. E também nós fizemos algo para que vocês experimentem a academia. Então, o primeiro mês da academia, para quem se inscrever até domingo ao meio-dia, será menos de R$10. Menos de R$10. Fizemos isso para você conhecer a academia. Para que você, possa experimentar o que nós experimentamos dentro da academia. A academia para mim é um sonho realizado. Foi algo que Deus me deu e eu creio que ali Deus está preparando pessoas. Ali Deus está preparando pessoas. Então, se você quer se tornar nosso aluno na academia, quer experimentar um mês, depois você pode cancelar, certo? Se você não quiser, antes ali de findar os 30 dias, você entra ali e cancela. Tranquilo, certo? Mas gostaria que você experimentasse. Você vai ver que benção que vai ser, também vai ter acesso a todos esses e-books e tenho certeza que você e sua casa aí vão ter um mês de mesa farta, porque tem muito conteúdo bom aqui dentro da academia aqui do Global, amém? E também vários professores ali, ensinadores, ministros, pastores, eventos, enfim, a academia tem muita coisa. E eu convido você a se tornar nosso aluno. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Hoje mesmo, se torne nosso aluno, assim também você vai estar nos ajudando em nossos projetos e que Deus abençoe a tua vida cada vez mais, ok? Certo. E agora eu quero declarar o Salmo 91 e tenho 2 recados. Nesse final de semana, sábado, nós vamos ter a Vigília do Espírito Santo. Sábado às 18 horas, eu vou transmitir do meu canal. E você que quer estar no presencial conosco, o endereço da igreja, que eu e a minha esposa somos voluntários, é Rua Carlos Ur, número 935, certo? Então, eu estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, nesse final de semana, sábado nessa Vigília do Espírito Santo. E no domingo pela manhã, teremos Santa Ceia do Senhor, nessa igreja, na Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado, ok? Vamos lá? Deixa eu declarar o Salmos 91. Já compartilhou? Se não compartilhou, compartilha com outras pessoas. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar no nome de Jesus Cristo. Coloca aqui nos comentários qual o desafio que você tem essa semana. Qual o desafio que você tem esse mês? Coloca aí, nós vamos orar. Coloca aí qual que é o teu desafio e nós vamos entrar firmes em oração em nome de Jesus Cristo. Deus está agindo, gente. Você não está aqui apenas numa oração, sabe, de uma live. Não. Nós somos um grupo de intercessão. Tem intercessores aqui nessas orações do Brasil e do mundo. Então você não está aqui numa live, num vídeo. Não é só isso. É um grupo, é uma comunidade de oração. Tem muita gente que é muito forte na intercessão, que está aqui concordando comigo, profetizando junto comigo. Então, sabe, aqui você vai sair fortalecido em nome de Jesus. Teve um senhor que foi nesse domingo na igreja e ele assim não tinha ido em igreja evangélica ainda, pelo menos foi o que eu entendi da parte dele. E ele, quando ele entrou na igreja e eu estava cumprimentando as pessoas, ele sentiu, sabe, um arrepio que cruzou todo o corpo dele. Ele achou aquilo ali diferente. Aí começou o louvor da igreja, né? 15 minutos ali de louvor. E daqui a pouco ele disse que ele sentiu uma sensação tão forte dentro dele. Sensação boa. Ele começou a chorar. Começou a chorar. Ele disse assim que é algo que nunca ele tinha sentido na vida. É a experiência com Deus. É quando uma pessoa tem uma experiência com Deus. Quando uma pessoa tem uma experiência com Deus, sabe, ela é marcada, ela é tocada de uma forma especial e sobrenatural. Você não tem ideia. Sabe, é que a gente pensa que sabe de tudo. Não, você não sabe de tudo. Eu não sei de tudo. Deus pode agir na sua vida de uma forma especial, de uma forma diferente. Uma forma diferente. Eu convido você a estar com a gente, tá bom? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, visita agora cada pessoa que está orando junto conosco. No nome de Jesus, nós queremos profetizar e eu quero fazer uma declaração profética em favor dela e em favor da casa dela, Pai. Eu quero declarar que ela vai viver coisas novas. Eu quero declarar profeticamente que ela vai viver o extraordinário, ela vai ver promessas de Deus no caminho dela. Ela vai receber palavras de avanço, ela vai receber palavras proféticas, ela vai receber instruções do alto, seja por meio de sonhos, por meio de visões, por meio de profecias ou por meio da própria palavra, da própria leitura da palavra de Deus. O Espírito Santo irá trazer para ela promessas que o Senhor tem reservado para ela e para toda a sua casa. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda a tua casa vai ter experiências com o Senhor e experiências de coisas maiores, coisas que vocês nunca pensaram, que nunca ouviram nem imaginaram. No nome de Jesus Cristo, Espírito Santo do vivo Deus, libera teu poder agora. Que a tua presença, Senhor, envolva cada lugar. Que cada lugar seja envolvido pela graça divina. Que cada lugar seja envolvido com a presença divina agora. Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça, Espírito Santo de Deus. Eu oro em nome de Jesus para que essa casa, essa família seja visitada
pelo Senhor. Visita, Senhor. Visita, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Quebra as correntes espirituais na vida dessa pessoa. Assim como o Senhor fez na vida daquela mulher, 20 anos presa em vícios. E o Senhor a liberta completamente. Senhor, liberta todas aquelas pessoas que desejam a libertação, que querem a libertação. Toque-as, Jesus, com o teu poder agora. Toque-os, Espírito Santo de Deus. E eu oro para que o sobrenatural de Deus seja liberado aqui nessa oração. Que toda enfermidade renda-se a Jesus. Que toda aflição renda-se a Jesus. Que a ansiedade vá embora. Que o aperto no peito seja arrancado. E que a paz de Jesus Cristo, a presença de Deus, envolva toda a tua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Me ajude a compartilhar com outras pessoas. E você que não é meu aluno na Academia Kindle, vem se tornar nosso aluno. Você vai ver. Vamos caminhar junto. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e declaramos, Senhor, gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ebenezer. Cada dia desse mês de novembro, o Senhor proveu, o Senhor sustentou, o Senhor nos deu livramentos incríveis, o Senhor tem estado com a tua mão poderosa, tem nos ajudado. Por isso, Senhor, nós declaramos, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, somos gratos pela tua presença, somos gratos, Pai, pela condução do Senhor em todas as áreas da nossa vida. No nome de Jesus Cristo, visita essa pessoa, Pai. Visita a sua casa, a sua família, visita seus negócios. Visita, Pai, cada pessoa que está em oração junto conosco. No nome de Jesus, libera do teu poder, libera do teu favor, Senhor. Em o nome de Jesus, somos gratos, Pai. Levantamos agora um altar de gratidão, um altar de adoração, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e na nossa família. Senhor, no nome de Jesus, encerramos esse mês de novembro, agradecidos, felizes, honrando a Ti, Senhor, que tem nos abençoado. E te pedimos, multiplica as bênçãos dentro desse lar. Eu te peço, Pai, abençoe esse lar, abençoe esta casa, abençoe este lugar, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Olha que tremendo. Quando eu acabei a oração da manhã, eu fui me preparar, porque ministrei no culto da manhã na igreja, e me sentei ali para preparar o sermão, e o Senhor me disse, faça uma oração de gratidão. Faça uma oração de gratidão pelo mês de novembro. E o Senhor colocou no meu coração 2 orações específicas que eu tenho que fazer todo mês. Quando encerro o mês, uma oração de gratidão. E quando começa o mês, uma oração de consagração. Então amanhã, na oração das 6 da manhã, nós vamos estar consagrando o mês que está por vir, que é o mês de dezembro. E sempre no último dia do mês, nós vamos fazer uma oração de gratidão. Uma oração de gratidão a Deus. O Senhor me deu essa direção e eu quero seguir essa direção que o Senhor me deu. Geralmente tudo que Deus me dirige, seja por um tempo, seja permanente até um tempo, geralmente vem com certas bênçãos. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos sempre, antes de encerrar o mês, no último dia do mês, nós vamos fazer sempre uma oração de gratidão, certo? Daí eu vou tirar a oração da manhã e da noite, vou permanecer com as orações, mas aí eu coloco oração de gratidão.
da manhã e oração de gratidão da noite. E no primeiro dia de cada mês a gente faz a oração de consagração. Oração de consagração do dia, oração de consagração da noite, né, por aquele mês. Amém, gente? Então amanhã, 6 da manhã, nós vamos começar o mês com a oração de consagração, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, peço que também você, da mesma forma que eu estou compartilhando, que você compartilhe com outras pessoas, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, no nome de Jesus Cristo. Em Daniel capítulo 7, verso 25, a Bíblia diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. A distração é o maior inimigo da intercessão. Hoje eu quero falar como nos manter focado diante de tantas distrações que temos todos os dias. Nesse texto de Daniel, a Bíblia fala de um tempo onde Satanás ele levantará pessoas para atacarem umas às outras, com um único objetivo: distrair. Sempre que uma pessoa ataca a outra, fala mal de outra pessoa, critica, difama, essa pessoa, ela não está fazendo o trabalho de Deus. Ela pode estar fazendo por conta própria ou ela pode estar sendo influenciada por forças espirituais. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, proferirá palavras para causar distração, palavras para entristecer. Eu tenho visto muitos servos e servas de Deus abatidos porque ouviram um comentário negativo, ouviram algo ruim. Esses dias eu vi uma postagem de um rapaz que eu acompanho nas redes sociais. Ele fala bastante de carro, eu gosto de carro, então estou sempre aprendendo sobre carro. Acho que todo homem gosta muito de carro, né? E eu estou sempre acompanhando ali os vídeos dele, traz informações importantes. E daí uma pessoa colocou num comentário assim, né, um comentário negativo. Colocou um comentário negativo e ele escreveu que era só deixar de seguir ele. Era só deixar de seguir. E, sabe, se as pessoas criticam alguém falando, sabe, de carro e de verdades ali, de coisas óbvias, eu fico pensando o tanto de pessoas que tem, muitas vezes, que atacam, que criticam, que difamam. Então, muitas vezes, sabe, essas críticas, esses ataques, eles vêm com um objetivo. O objetivo é desanimar, é fazer com que a pessoa pare, é fazer com que ela largue o propósito dela. E não tem, gente. Qualquer pessoa que esteja crescendo, que esteja prosperando, que esteja aparecendo, ela vai ser criticada. Ela vai ter que ouvir o que ela não quer ouvir. E mesmo que não seja verdade, porque hoje em dia, sabe, as pessoas pegam tudo como verdade. Então é falado um negócio lá ruim, não, é verdade então. Nem tudo é verdade. Na verdade, a maioria das coisas não é verdade. As coisas negativas que se fala, seja de uma pessoa, seja de uma instituição, seja de um lugar, enfim. Mas sabemos que é verdade também. Agora, como manter-se focado diante de tantas distrações? Bem, sabe, tem algumas coisas que o inimigo usa para tentar nos esgotar. Porque quando você se esgota emocionalmente, fisicamente, o objetivo dele é fazer com que você perca seu foco, que você não tenha, sabe, a sua mente focada, o seu ânimo focado. E ele usa várias coisas, ele usa distrações, coisas para te distrair, coisas inclusive que não faz parte do teu propósito, ou seja, tudo aquilo que não faz parte do teu propósito é uma distração. Tem coisas que é
uma distração boa, podemos dizer assim, porque se você vai fazer um exercício, se você vai andar de bicicleta, se você vai jogar um futebol, seja lá o que for, é uma distração boa, né, para a cabeça, para tudo mais. Agora tem outras distrações que são negativas. Por exemplo, você se empenhar em montar uma outra empresa, só que aquela empresa que você está montando ali, ela está fazendo você não está conseguindo cuidar da sua empresa que traz o pão para a tua casa e que está mantendo essa outra e manter essa outra. Então, tem coisas que é distração, não é propósito. Porque quando é propósito, tudo se mantém, independente de ser uma empresa ou ter 20 empresas. Eu tenho um conhecido que ele tem, assim, mais de 20 empresas. E eu fico pensando, como é que toca tudo isso, né? Uma pessoa tocando 20 empresas ao mesmo tempo. São coisas que não é para todo mundo. Mas, sabe, quem entende o seu propósito e consegue manter o foco naquilo, prospera, avança. Mas tem pessoas que as distrações perturbam a vida dela, tiram ela do eixo, tiram ela do foco. Segundo, acusações. Acusações, elas têm um objetivo, quebrar o seu foco. Quando você é acusado injustamente, quando alguém te difama, quando alguém é pesado em palavras. Porque uma coisa é eu discordar de você. Outra coisa, sabe, é eu querer envergonhar você ou eu colocar o meu ponto de vista, a minha opinião, para tentar lhe difamar ou até mesmo, sabe, fazer uma coisa pior. Acusações. Uma outra coisa que o inimigo usa para nos esgotar são perdas. Tem pessoas que têm tido perdas financeiras, perdas familiares, perdas de oportunidades, e ela chega um momento da vida dela que ela pensa assim, puxa, eu estou perdendo tanta coisa na minha vida. Isso veio para te esgotar. Tem certas coisas que a gente perde e que, sabe, não vejo como maldição, vejo como bênção. Tem certos amigos que a gente perde, tem certas oportunidades que a gente perde e é uma bênção. Por que é uma bênção? Porque aquilo ali não estava acrescentando na tua vida. Estava tirando tua paz, estava tirando tua alegria, estava tirando teu ânimo. E Deus não está nisso, sabe? Então tem certas coisas que Deus tira da nossa mão que é para o nosso bem, não é para o nosso mal. É que as pessoas pensam que tudo é para o mal delas, inclusive todas as perdas. Não, tem perdas que não é para o teu mal. Tem perdas que é Deus te protegendo de algo pior. Agora, existem outras perdas que são perigosas. Por exemplo, perdas financeiras, perdas de um casamento. Você já parou para pensar com uma pessoa que se separa, o quanto ela se distrai, o quanto ela fica como se fosse num limbo, vivendo, sabe, totalmente com foco quebrado. Ela não consegue mais ter objetivos claros, porque ela demora muito para reorganizar a sua parte interna e reorganizar também a sua vida, porque tudo muda na vida de uma pessoa quando ela se separa. Outra coisa são as críticas. Como eu disse, acusações e críticas. São duas coisas que o inimigo usa, porque tem gente que tudo que sabe fazer é criticar. Critica o trabalho dos outros, critica o que se faz, critica, sabe? Tem gente que está de olho mais na sua vida do que na vida deles. São pessoas críticas, são pessoas negativas. São pessoas que não estão, sabe, muitas vezes focadas na vida delas, mas estão focadas em cuidar a sua vida, em ficar falando de você, em ficar criticando você. Então, segura essa palavra, cuidado com as críticas. Até porque a pessoa que é de Deus, ela não fica falando mal das outras. Ela não fica, sabe, a todo momento batendo em alguém, encontrando, sabe, uma maneira de prejudicar aquela pessoa. Há alguns anos atrás, teve uma pessoa que me prejudicou assim demais, sabe? Parece que tudo que eu fazia, eu não tinha ainda o meu canal no YouTube, não tinha escrito livros, era um pastor local e aquela pessoa, tudo que eu fazia era um motivo assim dela me criticar, era um motivo assim de falar. E eu cheguei a perguntar para ela,
uma vez, eu perguntei, o que você tem contra mim que parece que tudo que eu faço está errado? E depois, mais tarde, eu vim a saber, né, que na verdade aquela pessoa ali, ela estava alimentando uma coisa no coração dela contra a gente, que era maligno. Por isso que você tem que entender que muitas vezes as críticas, não todas, mas muitas críticas, é uma pessoa que o inimigo está colocando, está inflamando ela contra você, e você tem que orar por isso, para que Deus afaste esses críticos, Deus afaste essas pessoas, que tudo que você faz é errado, que tudo que você faz não presta para eles. Comece a orar por isso. Comece a orar porque Deus vai começar a afastar e tratar dessas pessoas, porque é só Deus para tratar. A gente não pede o mal, a gente entrega nas mãos de Deus, para que Deus coloque a mão. Nunca, inclusive, eu vou aproveitar que vou abrir um parêntese, nunca deseje o mal para outra pessoa. Nem desejar, nem orar. Porque eu já vi pessoas, inclusive cristãs, Senhor, pesa a mão lá no fulano, que o fulano, né, fez algo contra mim, pesa a mão lá. Não faça isso. Nunca faça isso. A gente não pode nem desejar o mal para as pessoas e muito menos orar para que ela se dê mal ou para que o Senhor pese a mão sobre ela. Deus não vai escutar essa oração, mas você vai abrir uma brecha espiritual. Você vai abrir uma brecha fazendo esse tipo de oração. Tem orações que abrem brechas. Inclusive, vou fazer uma live sobre isso, viu? Orações que abrem brechas espirituais. Uma outra coisa que traz esgotamento e perda de foco é desilusões. Sabe quando você se desilude com uma pessoa? Quando você acaba, se entristecendo com a atitude de uma pessoa? Nós sabemos que o homem pode falhar. Só Deus que é perfeito. O homem pode falhar, o homem pode errar. Mas a gente às vezes coloca a pessoa num pedestal, tão alto, e a gente pensa que aquela pessoa nunca vai nos magoar, que aquela pessoa vai estar sempre com a gente. Mas a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado, porque se Jesus tinha um Judas, não é o fato de você ser uma pessoa boa que vai impedir de um Judas querer, lhe prejudicar. Então, se Jesus tinha um Judas, nós temos que orar a Deus para que Deus guarde o nosso coração das desilusões. Tanta gente aí que está aborrecida porque alguém lhe prejudicou, alguém, lhe traiu, alguém falou mal, alguém foi falso, desonesto. Ei, entrega para Deus. Pare de se desiludir com as pessoas. Nós temos que ter o nosso foco em Deus, saber que as pessoas podem errar contra a gente, assim como a gente pode errar contra elas. Mas se nós mantermos o nosso foco em Deus, certamente Deus vai guardar o nosso coração, Deus vai nos proteger e nos livrar de todo mal. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente desse livro aqui, do Café com Jesus, que é um livro Kids que a gente fez para as crianças. Olha só, aqui tem a leitura bíblica para criança e no outro lado tem o desenho para a criança pintar, né? É uma forma de evangelizar as crianças, é uma forma das crianças também terem um devocional. Inclusive a gente preparou um kit de canetinha para as crianças. Então se tem alguém aí que tem netos, você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Eu também tenho falado nesses dias sobre o meu livro Sonhos. Deus me deu uma graça de entender sobre sonhos. E eu escrevi esse livro aqui que vai ajudar a tua vida, vai ajudar a vida de outras pessoas, já tem ajudado muita gente. Esse livro aqui, ele pode ajudar você a entender um pouco melhor o que Deus está falando. Nem todos os sonhos são de Deus, mas tem sonhos que são proféticos. Eu creio nisso. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E se você quer ser um abençoador no nosso ministério ou quer de alguma forma caminhar mais perto de nós, eu quero convidar você a se tornar aluno
da Academia Quindo Global. Quero convidar você a se tornar aluno da Academia Quindo Global. O que é a academia? É uma escola online, certo? Geralmente toda semana eu estou ao vivo com os meus alunos. Por exemplo, agora semana que vem eu vou estar segunda, terça e quarta com os meus alunos online. Eu termino a live no YouTube das 9 e 9h45 eu entro na Academia Quindo para dar direção para eles, para dar conselhos, para, ajudá-los em oração. Essa semana eu vou fazer 3 dias de conselho. 3 dias de conselho. Segunda, terça e quarta. Vai ser uma benção. Você que não é meu aluno e que quer, inclusive, não só caminhar perto de nós, mas quer nos abençoar, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. E o ano que vem estamos com projetos novos aí para a academia. Vai ser uma benção ainda maior, certo? Eu creio que essa comunidade que Deus está levantando dentro da academia, eles vão crescer muito espiritualmente, certo? Vamos ter vários eventos dentro da academia e eu convido você a fazer parte, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar agora essa oração aí com o máximo de pessoas que você puder. Tivemos um culto maravilhoso também hoje pela manhã na igreja e agora às 20 horas temos outro. Eu e a minha esposa somos voluntários numa igreja aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, uma igreja que nós amamos muito. O endereço é Rua Carlos Ur, número 935. Hoje vai ter uma reunião às 20 horas, tivemos uma linda reunião pela manhã e teremos outra agora às 20 horas, tá bom? Inclusive, se você for de Santa Maria, vem estar com a gente. E não sei se você ouviu o anúncio, mas sábado que vem eu vou ter uma vigília nessa igreja. Vai começar às 18 horas, vai até às 10 da noite. Quem mora perto aí, eu convido para vir para cá, tá? Dá o seu nome para estar para cá, vem para cá. Enquanto tiver lugar, pode vir. Começa às 18 horas de sábado. Eu vou trazer Felipe Coelho, que é filho do pastor Silmar Coelho, para ministrar, e o pastor Samuel, que é um amigo meu, que também vai estar ministrando. Então nós 3 vamos estar ministrando essa vigília, vai ser um tempo de adoração, um tempo de muita oração, um tempo de mover de Deus, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. E no domingo vamos ter a Santa Ceia. Então, tem muita coisa boa aí pela frente, ok? Vamos lá então, Salmos 91. Já compartilhou com 10, com 20, com 100? Os grupos aí que você tem? Se não compartilhou, compartilha. Compartilha uma coisa boa com alguém, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Eu quero agora declarar a nossa declaração do dia. Deixa eu pegar aqui a nossa declaração do dia. Nós estamos todos os dias declarando, até o próximo domingo nós vamos fazer essas declarações sobre a casa, sobre a família, em nome de Jesus. Deixa eu pegar aqui, vamos lá, vamos começar e depois já vou entrar na oração. No nome de Jesus. Senhor, nós declaramos em Teu nome que essa pessoa experimentará saúde divina, cura e plenitude. Assumimos autoridade agora contra toda maldição, doença, dor, sofrimento, no nome de Jesus, e ordenamos que toda condição física, emocional, crônica e adversa no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus, se afaste agora, que se renda diante do poder de Jesus Cristo. Falamos que a promessa divina de cura,
que Jesus pegou a doença, carregou sobre ele toda dor, carregou sobre ele todo o mal. Nós declaramos que estamos livres de todo mal em nome de Jesus. Declaramos que esse corpo agora se alinhe e funcione da forma como ele foi criado por Deus. Declaramos que essa pessoa está aliviada de tudo aquilo que podia torná-la suscetível ao mal. Falamos e declaramos que o sistema imunológico dela está agora sendo tocado pelo poder de Jesus Cristo e fortalecido com saúde, no nome de Jesus Cristo. E declaramos que nesse momento se manifesta o poder de Deus sobre a vida dela, restaurando, curando, transformando em o nome de Jesus Cristo. Profetizamos saúde divina a você e a todos da sua casa. Oramos para que toda a sua família seja visitada pelo poder de Deus e dizemos a toda alergia, a todo câncer, a toda dor, a toda ferida, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Colocamos nossa fé em Jesus. Nossa fé está em Jesus Cristo, naquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre Jesus. E pelas pisaduras dele fomos sarados. Senhor, eu quero declarar saúde total e completa à vida dessa pessoa. Também apresento a Ti, Pai, todos os pedidos de oração. Todos os pedidos de oração eu apresento a Ti e peço o Teu milagre. Oramos, Pai, também para que haja intervenção financeira nessa semana, sobre a vida financeira de cada pessoa, sobre a vida do empreendedor, sobre a vida daquela pessoa, Pai, que essa semana tem grandes responsabilidades, tem contas a pagar. Que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere, que o Senhor multiplique, que o Senhor intervenha, que grandes coisas sejam liberadas no nome de Jesus. Abençoe essa vida, Pai. Abençoe essa casa, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, declaramos a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Declaramos a bênção do Senhor sobre essa família. No nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, Senhor. No nome de Jesus, intervém, Pai. Coloca a Tua mão de poder e opera milagres, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. E amanhã, 6 da manhã, nós vamos ter aqui o nosso tempo de consagração. Vamos consagrar o mês de dezembro para que seja um mês abençoado. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. Compartilhe essa oração com outras pessoas. Que Deus te guarde e que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre tudo que estiver ligado a você. Oramos por um destravar, por um romper, que dentro da tua casa haja abundância, que dentro da tua casa haja alegria, que dentro da tua casa haja amor, que dentro da tua casa a vida de Jesus Cristo esteja. Senhor Jesus, toca nessa família, toca nos filhos, toca no casamento. Oramos, Senhor, para que o amor dos pais pelos filhos aumentem, o amor dos filhos pelos pais aumente. Oramos para que as brigas cessem, as confusões, os desentendimentos. Senhor, nós quebramos completamente o espírito de inveja contra essa casa, o espírito de contrariedade, as existências espirituais. Oramos por portas abertas nesta casa, nessa família. Oramos para que caminhos se abram para esta família. Oramos para que as oportunidades cheguem a essa casa. E também declaramos, Pai, a vida de Deus, a paz de Jesus Cristo esteja de forma poderosa, abundantemente dentro deste lar, nas peças da casa, que o sono seja tranquilo, que a vida de Deus toque nos filhos, tirando completamente tudo aquilo, Pai, que vem para perturbar, tudo aquilo que vem para trazer confusões. Que o Senhor traga vida, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga saúde, a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual, que essa casa seja cheia da presença de Deus. Meu Deus, toque-os com o teu poder,
Toque-os com a tua graça, Pai, no nome de Jesus Cristo. Visita, Pai, esse lar. Visita, Espírito Santo, e que se cumpra a tua palavra que diz que aqueles que temem o Senhor envia anjos para guardá-los. Guarda essa casa, guarda, Senhor, a vida daqueles que temem o teu nome. Esta casa teme o teu nome. Senhor, tu és fortaleza dessa casa, tu és socorro bem presente na angústia, tu és o bom pastor desta casa. No nome de Jesus, que a luz de Jesus Cristo esteja sobre esse lar e que todas as trevas sejam dissipadas. Em o nome de Jesus, tudo aquilo que não vem de Deus, saia, seja removido, seja eliminado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Oramos para que a prosperidade entre nesse lugar. Oramos para que as bênçãos de riqueza, de vitória, de conquista, de avanço estejam sobre essa família. No nome de Jesus, grandes vitórias, Pai, declaramos e profetizamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você, uma palavra que Deus me deu, uma palavra que tem falado comigo toda semana. Eu recebi essa palavra de um amigo e eu tenho estado debruçado nessa palavra porque o Senhor falou muito comigo através dessa passagem. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho de uma criança há muito tempo sofrendo com asma. A mãe nos acompanha aqui nas orações e, para a glória de Deus, ela recebeu uma palavra aqui na oração e creu naquela palavra. Daquele dia em diante, a asma acabou. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Coloque a sua fé em Jesus. Amém? Aqui você sempre vai ver eu apontando para Jesus. É Ele que faz milagres. É Ele que cura. É Ele que tem o poder de libertar, de transformar, de mudar realidades. Se você está perdido num vício, se você está perdido numa situação que você não consegue sair dela, clame por Jesus, Ele é socorro bem presente. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É de lá que vem o nosso socorro, aleluia. Declara aqui nos comentários: o meu socorro vem do alto. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Amém? Eu quero compartilhar essa palavra de Ezequiel 37, no verso 4. Olha o que está escrito. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, eles receberam vida, se puseram em pé, era um exército enorme. O Senhor levou o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos. Ezequiel olhou aquele vale e deve ter se perguntado: por que Deus me trouxe aqui? Ele olhou para um lugar que não tinha vida. Ele olhou para um lugar que não havia uma possibilidade de mudança. Ele viu ossos, ele viu pessoas que estavam aqui antes de estarem ali. Talvez ali houve alguma guerra e naquele vale de ossos secos, Ezequiel estava contemplando uma história, um capítulo de algo que ele conhecia. E quando ele chegou ali, o Senhor perguntou para ele: Ezequiel, você acha que
eu posso levantar um exército desses ossos? E o Senhor disse para ele: profetize. E então, Ezequiel, eu acho isso tremendo. O Senhor disse a ele: profetiza a estes ossos. E Ezequiel se dirigiu aos ossos secos. E ele disse: ouçam a palavra do Senhor. E então, só ossos não têm ouvido. Mas a voz profética, quando você caminha por uma palavra profética, as coisas estão dando ouvidos a você. Porque Deus dá os comandos antecipadamente. Quando o Senhor mandou Elias à casa da viúva, o Senhor já tinha ordenado aquela viúva a alimentar ele. Tudo o que ele precisava fazer era liberar a palavra. E quando ele liberasse a palavra, aquela viúva iria ouvir. Então eu quero que você entenda o seguinte: as coisas sim, quando você tem uma palavra de Deus, as coisas vão dar ouvidos a você. Então isso é a importância de você profetizar, de você liberar palavras de bênção sobre sua casa, palavras de bênção sobre sua família, palavras de bênção sobre seus negócios, você crer no que Deus te disse e caminhar por essa palavra profética, caminhar pelas direções de Deus, caminhar pelo liberar de Deus. Sabe, se Deus te disse algo, profetize sobre aquilo. Profetize coisas grandes, profetize coisas tremendas. E foi o que Ezequiel fez, ele profetizou mesmo, sabe, que seus olhos estivessem, por uma perspectiva humana, vendo impossibilidade, vendo morte, vendo impossível, ele profetizou. Nós temos que aprender a profetizar também na nossa vida, a profetizar bênçãos, a profetizar avanços, porque devemos crer na palavra que Deus nos deu. Quando Deus te dá uma palavra, você pode liberar, sabe, a palavra profética sobre o ambiente e sobre o lugar. E sabe o que eu aprendo? A Bíblia diz que Ezequiel começou a profetizar e diz que os ossos começaram a fazer barulhos, osso com osso. A Bíblia fala aqui que começou a chacoalhar, né? Chocalhar. Houve muito barulho dos ossos se juntando e daqui a pouco os tendões que cresceram, a pele que veio por cima. E estavam todos deitados? Todos deitados. Ou seja, apesar daquele exército ter voltado à matéria, de pele, de órgãos e outras coisas, eles continuavam ali mortos. Você tem que entender uma coisa: sempre que Deus está fazendo um alinhamento, você vai ouvir muito barulho. É o chocalhar. Sempre que Deus estiver consertando algo na tua vida, consertando algo na tua casa, consertando algo na empresa, vai haver barulho. Sempre que Deus está trabalhando em nossa vida, vai haver barulho. Vai haver barulho e a gente não gosta de barulho, porque a gente quer estar sempre descansando. Nós queremos estar sempre relaxando, queremos estar sempre tranquilos. Mas você já deve ter visto pessoas que disseram assim: puxa, eu comecei a buscar a Deus e parece que as lutas se levantaram. Na verdade, sabe por que as lutas se levantaram? Porque a sua vida está alinhando. As lutas se levantaram, as coisas se levantaram contra você, porque a sua vida está alinhando. A sua vida é osso com osso, é Deus movimentando as coisas. Quando Deus começa a movimentar a nossa vida, algumas coisas nós vamos ouvir barulhos. Nós vamos ouvir ruídos, nós vamos ouvir, sabe, o bater dos ossos. Isso vai acontecer. E depois, sabe, daquele vale de ossos secos, está tomado de corpos, o Senhor vem a Ezequiel e disse: profetize agora sobre eles o Espírito. E Ezequiel profetizou que venha o Espírito sobre vocês. E quando Ezequiel profetizou, todos aqueles corpos se levantaram e um poderoso exército se levantou. Eu quero que você entenda uma coisa: o Espírito Santo só vai ser liberado em grande medida sobre a nossa vida a partir do momento que a nossa vida estiver alinhada com Deus.
Enquanto não estivermos alinhados com Deus, nós não vamos receber a plenitude do Espírito. É necessário um alinhamento na nossa vida. Um alinhamento de mentalidade com o tempo que Deus está colocando na nossa vida. Eu falei inclusive sobre mentalidade hoje na oração da manhã. É necessário um alinhamento espiritual no sentido de você se entregar a Cristo, se entregar à palavra de Cristo, dar um passo de fé, porque não adianta você só ouvir, você tem que dar um passo de fé. E quando você dá um passo de fé, Deus te abençoa. Quando você dá um passo de fé, Deus te honra, certo? Eu creio muito nisso, que há um trabalhar de Deus, há um agir de Deus que está acontecendo. E Deus está fazendo coisas grandes, Deus está fazendo coisas tremendas e nós estamos confiando, sabe, na justiça de Deus, estamos confiando no trabalhar de Deus e que não há impossíveis para o agir do Senhor em nossa vida. Mas você vai ter que caminhar, sabe, em alinhamento. Você vai ter que alinhar, talvez tirar coisas do seu coração que estão desagradando a Deus, você desfazer certas relações, certas amizades, certas conexões. Quando você está num tempo de alinhamento, vai haver muito barulho, vai haver um chacoalhar. E essa palavra aqui tem falado muito ao meu coração, porque sempre que você está buscando agradar a Deus, sempre que você está alinhado a uma promessa ou alinhado a um plano de Deus, você vai ouvir barulhos, certo? Você vai ouvir muitos barulhos e faz parte você ouvir esses barulhos, faz parte você estar aliançado, firmado em Deus, porque Deus tem muito para fazer na nossa vida, Deus tem muito para realizar na nossa casa, mas as coisas só acontecerão na nossa vida e na nossa família se estivermos alinhados totalmente ao propósito divino. Temos que estar alinhados ao propósito, temos que estar alinhados ao que Deus tem para a nossa vida. Por isso, segura essa palavra aí, porque é uma palavra de Deus para a tua vida, é uma palavra profética. O Senhor está dizendo para você, é tempo de alinhamento. É tempo de alinhamento, é tempo de você estar alinhado com o propósito de Deus, alinhado com aquilo que Deus Ele quer para a sua vida. E outra coisa que eu aprendi aqui é que Ezequiel, está escrito aqui no verso 7, assim profetizei conforme a ordem recebida. Você só pode se meter em algo se você tiver a autorização de Deus. Não se meta numa coisa que você não tem autorização de Deus para se meter. Tem certas brigas que Deus não quer que você entre porque você não tem autorização para entrar naquela briga. Tem coisas que é melhor você se afastar, porque Deus não quer que você se meta. Tem coisas que Deus não quer que a gente se meta. E se você se meter numa coisa que Deus sabe que Deus não lhe deu a direção para você se meter, para você colocar a mão, para você tentar intervir, você vai acabar tendo problemas. Tudo na nossa vida, absolutamente tudo, precisa estar debaixo da autorização divina. Se você estiver debaixo da autorização divina, as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Amém? Deixa essa palavra no teu coração. Espero que você tenha recebido. Em nome de Jesus, nós vamos fazer uma declaração profética agora. E nessa declaração que nós vamos fazer, depois nós vamos ler o Salmo 91. Eu quero pedir que você se entregue mais a Deus. Amém? Que você se entregue mais a Deus. Se você puder levantar uma das suas mãos, faça isso. Eu quero declarar em nome de Jesus. Declaramos que sua vida de oração vai ser elevada a um outro nível e você vai começar a navegar em novos reinos com Deus. Profetizamos que rios de água viva começam a inundar o seu ser mais íntimo, que você entre nos lugares mais profundos da comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Profetizamos uma nova confiança de fé nas coisas que você ora, que lhe assegura que elas serão respondidas. Falamos um novo desbloqueio em sua língua de oração, que traz novos dialetos celestiais enquanto você fala. Que você ore em uníssono e coesão com o Espírito de Deus e declaramos um novo fluxo vai começar a surgir na tua casa de avivamento,
Quebramos o poder do inimigo de tentar atrapalhar seu tempo de oração e de trazer distrações desnecessárias. Dizemos que seu tempo de oração será doce, gratificante e produtivo e que você está entrando em um novo nível de oração. E profetizo também que tudo aquilo que morreu na sua vida e que não foi vontade de Deus que morresse, que vai ser ressuscitado em nome de Jesus. Declaramos que sonhos vão ser ressuscitados, projetos vão ser ressuscitados, oportunidades vão ser ressuscitados, e inclusive pessoas que saíram do seu caminho e que não há mais possibilidade de voltarem para o seu caminho, serão ressuscitadas no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós vamos declarar o Salmo 91 agora, e eu tenho 2 convites para você. O primeiro é que nesse domingo nós vamos ter um grande culto. Eu e minha esposa somos voluntários numa igreja aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Foi aqui em Santa Maria que meu ministério rompeu. Daqui eu viajei em todo o Brasil, viajei às nações, né? Tenho muita gratidão por essa cidade. E estaremos nesse domingo às 9h30 da manhã na rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado. Neste domingo, às 9h30 da manhã, na rua Carlos Ur, número 935. Vem estar com a gente, eu vou estar ministrando nesse culto. Vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus Cristo. E mais uma coisa importante, segunda-feira, nós vamos lançar dentro da academia aqui no Global, vai ser um presente que nós vamos entregar para os nossos alunos. E nós vamos dar uma oportunidade para você que não é nosso aluno, de você se tornar nosso aluno e ter um ano extraordinário aí pela frente. Semana que vem, segunda, terça e quarta, olha só, 3 dias, eu vou estar aconselhando dentro da academia, a partir das 9h45 da manhã. Então eu vou ficar 3 dias na mesa de conselhos. O que é a mesa de conselhos dentro da academia? É um tempo que eu tenho com meus alunos de dar direção, de dar conselho, de ajudar eles a entender o que Deus está falando com eles. É algo tremendo e eu convido você a se tornar nosso aluno. As pessoas perguntam como nós podemos ser bênção no seu ministério, como podemos ajudar no seu ministério. Bem, se torne aluno da academia aqui no Global, eu estarei orando por vocês e também se tornando nosso aluno, você vai estar por dentro ali de uma gama, eu posso dizer, muito grande de ensinos proféticos. Esse mês começou 2 meses agora que vem, vai começar 2 módulos novos, que é o módulo de finanças, que eu não sei se já não começou, e o módulo de libertação. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção e eu convido você a estar com a gente em nome de Jesus. Amém? Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. E se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilha. E se você quer ser aluno da academia aqui no Global, o link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? E quero falar rapidamente desse livro aqui, o livro Sonhos, tá? Deus fala conosco também através dos sonhos. Olha só, deixa eu só abrir esse livro aqui para mostrar para você. Aqui, ó. Nesse livro aqui eu falo sobre as legendas de Deus. Falo também sobre experts em ouvir a voz de Deus, os sinalizadores de Deus. Esse livro aqui você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. É um best-seller no nosso ministério esse livro. Tem abençoado a vida de muitas pessoas. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele
ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Me ajude a compartilhar essa oração, manda para amigos, manda para parentes. Nós não podemos ser como o mar morto, que só recebe, mas não semeia em nenhum outro afluente. Por isso que tudo que vem a ele recebe muito, mas tudo que ele recebe morre nele. Bem, tem gente que é assim, que nem o mar morto. Tudo que recebe morre nele. Você tem que deixar o rio fluir. Então, eu estou sendo abençoado, então eu vou semear na vida de outra pessoa essa oração. Eu vou semear nessa família, eu vou semear naqueles amigos, eu vou semear naquele grupo ali que eu estou. Nós precisamos ser compartilhadores de coisas boas. Nós precisamos aprender a semear a palavra de Deus. Então semeia na vida de pessoas essa oração em nome de Jesus. Talvez você esteja assustado com movimentações que estão acontecendo na tua vida. Não te preocupa, é Deus trabalhando. Amém? Não te preocupa. Lembra da palavra do Vale de Ossos Secos. Sempre que Deus estiver arrumando coisas na tua vida, vai ter um movimento, vai ter barulho, vai ter ruído. Mas é Deus trabalhando, é Deus fazendo o que Ele quer. Deus fazendo o que Ele quer, Deus fazendo a vontade dEle. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu oro em especial por essa pessoa, Pai, e pela sua casa e pela sua saúde. E eu peço que o Senhor traga saúde a todo aquele que está doente, que toda doença renda-se ao poder de Jesus Cristo, todo câncer, toda alergia, todo mal nos órgãos internos, que haja cura completa, que haja cura total na vida dessa pessoa, na sua casa, em o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória para ela, dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família, que todo laço do inferno seja cortado agora. E nós oramos, Pai, pelas finanças dessa casa, pelas finanças deste homem, desta mulher, para que o Senhor dê vitória, para que o Senhor envie provisão. Em nome de Jesus eu libero palavras sobre negócios, sobre oportunidades financeiras, para que haja uma liberação na vida dessa pessoa. No nome de Jesus haja uma liberação financeira, que o Senhor traga um destravar, um rompimento, um milagre na vida dele, na vida dela. Senhor, toque com o teu poder. Espírito Santo de Deus, libera do teu favor sobre a vida dessa pessoa. Dá vitória para ela, dá vitória para sua casa. No nome de Jesus. Senhor, que haja uma visitação especial neste lar. Toque-os com o teu poder, Pai. Toque-os com a tua graça. No nome de Jesus Cristo, eu oro para que as portas se abram. Eu oro para que pessoas lembrem dele, pessoas lembrem do serviço dela. No nome de Jesus, eu oro por janelas de provisão. Eu oro por providência divina. Eu oro por milagres na vida dessa pessoa. E eu oro por um avanço na vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, Senhor, toca com o teu poder. Espírito Santo de Deus, toca com o teu poder. Visita essa pessoa. Visita essa pessoa, visita a sua casa, visita seu lar e dá vitória, Pai. Dá vitória, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, oramos por vitória. Eu apresento cada pedido de oração que está colocado aqui nos comentários em favor de filhos, em favor de casamento, em favor de finanças, para que haja uma intervenção do céu agora em nome de Jesus. Eu concordo em fé com você e declaro: a bênção do Senhor que enriquece e que não traz dores está sobre ti. Ser abençoado, ser abençoada em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Também repreendo todo desânimo, toda pessoa que está desanimada, toda pessoa que está prostrada. Eu libero uma palavra sobre a tua vida, assim como o profeta Ezequiel profetizou. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai se levantar, que uma força maior está vindo sobre ti agora e você vai ter mais ânimo, você vai continuar, você não vai parar, você vai avançar, você vai correr, você vai voar em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê nessa palavra e nessa oração, declare eu creio aqui nos comentários e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E não se esqueça, amanhã, 6 da manhã, eu estou aqui em oração junto com você. Deus te abençoe e até mais.